começar a gravar. Vou começar a gravar, ok? Desculpem lá. Bem, mas a primeira parte também não tem muito que saber, não é? Por isso era só o resumo. Por isso, vamos ver então o que dei hoje de manhã, enfim, o que discuti hoje de manhã. Não sei se já olharam para. Se estavam a fazer alguma parte do projeto ou não, se tem mais alguma dúvida, mas vamos recuperar o que é dito, não é? Por isso, quando é que se abre? O primeiro comando é o comando de criar tabelas, não é? Já agora deixa-me cá só aqui ver. Eh, ok. Tipicamente vocês têm um comando que é este comando, não é? Mas espera aí, vocês não estão a ver aquilo que era suposto ver. Desculpem lá, deixa-me fazer o share como deve ser. Share, acho que é este, não é? Sim, vocês estão a ver o ecrã todo, não estão? Sim. Ok? Sim. Por isso, primeiro, há um conjunto de ordens, não é? Já agora, antes mesmo de executar, a primeira ordem tem que ser criar tabelas, ok? Se não houver tabelas, não há nada para dizer sobre nada, não é? Depois, normalmente haverá uns ensaios a ser carregados. Podem ser estes ou podem ser outros, por isso vocês têm que preparar-se para que o nome dos fecheiros seja o que a gente quiser, não é? Aquilo que vocês estão a fazer como teste é este. Depois, na altura podem-vos pedir, por exemplo, o gráfico deste material. Okay? Bom, o gráfico deste material é feito com base em todos os dados recolhidos sobre este material. Se vocês puserem o gráfico, a ordem de gráfico no fim dos ensaios, vai utilizar toda a informação dos ensaios. Mas se por acaso vocês fizerem aqui, podem fazer, ou pode ser feito, só que obviamente nesta altura do campeonato ele só conhece estes 6 ensaios. E por isso, até pode acontecer que este material não apareça nestes 6 ensaios, e obviamente nessa altura vocês têm que dizer qualquer coisa, dizendo o gráfico do material desconhecido, ou qualquer coisa. Não é? Aliás, mesmo nesta altura, aqui, se eu vos der um material que não exista, nos ensaios, vocês têm que dizer qualquer coisa, não é? Tem que dar uma mensagem de erro a dizer que o material não existe, ou qualquer coisa assim do género. Professor, Diga. e o mesmo acontece para se não existir nenhum material com as características que nós tínhamos no resumo? Sim, no resumo, nesse caso, dizem 0. Isso podemos ver aqui, não é? No resumo, o que é suposto vocês terem. Onde é que era isso? Está no enunciado, desculpa. Está no enunciado. Por isso, vocês no resumo é suposto responderem qualquer coisa assim deste género, não é? Sim. Então, se não houver, Se escrevemos não houver, aí. dizem 0 materiais entre o que for, não é? Não tem nada que saber. Neste caso é fácil, não há um erro, simplesmente dizer que não há materiais. Se eu vos pedir os materiais entre 1900 e 1910, a resposta com certeza que é 0, não é? Não há nada. Isto foi tudo feito a seguir ao ano 2000, não é? Está claro? Por isso voltamos aqui ao esquema, não é? Por isso, a primeira coisa que vocês têm que olhar é para aqui e verificar se o comando é um comando deste tipo. Bom, verificar qual é o comando, já estão a ver que é nos primeiros caracteres da linha é que vocês vão ver o que é o comando, não é? Eventualmente, tenham atenção, pode haver aqui um espaço, enfim, façam isso como quiserem. Mas, se o comando for criar tabelas, quais são as opções que vocês têm? Primeiro, tem ou não tem chaves primárias? Ok? Por exemplo, a tabela de ensaios, não é? Tem um identificador do ensaio, basicamente tem esta informação que está aqui, tem o identificador do ensaio, o ano do ensaio, o identificador do material, a concentração inicial e tem a localização. Não estão por a mesma ordem, mas não interessa. Vocês leem estes dados e criam uma tabela que diz, ok, tem cá o ensaio, este ensaio. Colocam ou não colocam uma keyword, uma primary key, por isso uma chave primária. Se colocarem uma chave primária, se vocês mais tarde tentarem inserir uma nova tabela, okay,
igual, ele diz não podem inserir essa tabela porque já existe uma. Desculpem, aqui não é antes disso. Se vocês mais tarde quiserem inserir outra vez os dados desta tabela, se houver uma chave primária, ele diz não posso acrescentar mais esse registro, porque esse registro já lá existe. Ou já existe um registro com essa chave primária. Okay? Por isso, a primeira coisa que vocês têm que ver é isso, e já agora nós tínhamos visto aqui o que era a chave primária, vocês podem ver aqui nos slides da 9. Ok, tem que definir aqui já na parte do Python mesmo. Ok, pronto, já estou a ver como é que se cria uma base de dados, enfim, já fizeram isto, cria um comando e executou o comando, ok? E eu executar o comando, no caso do comando ser o criar a tabela, tem que decidir se põe ou não põe uma primary key e ver qual é o campo o campo da tabela que é uma primary key. Depois, outra parte que pode ser vista é, se por acaso se dá um erro no comando, normalmente o programa aborta. Okay? Acaba e diz, houve um erro aqui e acabou. Se vocês quiserem prever algum tipo de erros, e que sem abortar o programa, vocês podem usar aquilo que nós vimos na aula, não é aqui, desculpem, na aula 10, na última, que tivemos a ver aquela hipótese de colocar um try. Deve estar para aqui à frente. Que tem esta hipótese, ok? Por isso, vocês, em vez de simplesmente. Não é aqui. Aqui. Em vez de simplesmente dizer executar este comando, vocês podem pôr isto como uma espécie de um if, ok? Tente fazer isto. Se ele fizer, fez. Se não fizer, há esta instrução que é uma espécie de um else, que diz que se houver um erro, esse erro vocês vão chamar-lhe R, ou seja, uma string, e eventualmente escrevem qualquer coisa que tenha a ver com essa string, não é? Normalmente é do género, já existe esse fecheiro, não é? Está aqui para aí qualquer coisa do género. Bem, já existe essa string, já existe esse fecheiro, não, ok, uma coisa assim deste género, não é? Tentam executar uma coisa destas e diz a ordem está mal dada, basicamente. Okay? Depende agora do erro, mas se vocês puserem a vossa instrução ou o vosso chamado SQL dentro daquele bloco do try, o else, ou seja, o except, diz-vos o erro e não aborta o programa. O que é que podem fazer mais? Que tipo de testes unitários? Aqui, como é que vocês testam essa função? Aqui não há muito a fazer, ok? Criar uma tabela que basicamente é dar uma ordem e ver se a ordem foi bem dada. Eventualmente o que podem fazer é, antes de dar a ordem, ok? Print. Antes de dar uma ordem, dizer create table, não sei o quê, vocês podem escrever aqui qualquer coisa do género. Opa, não é isto. Isto é genérico quando vocês estão a trabalhar aqui com SQL. Quando, podem fazer o print do comando que vão dar antes de fazer o execute. Ou seja, verifiquem pelo menos se aquilo que vocês estão a pedir é aquilo que vocês querem. E só depois é que, quando tiverem a certeza que o comando está bem feito, é que vão fazer o execute, não é? Professor, Sim. nós fazemos 2 try para cada tabela ou basta um para a base de dados completa, por assim dizer? Cada comando deve estar dentro de um try, não é? Ok, então fazemos Aliás, 2, certo? e aliás até podem fazer uma coisa que é, se vocês virem, todos os comandos, onde é que está aqui um com try? Este é o novo, ok, no outro. Todos os comandos, se fizerem com try,
Onde é que está? Este aqui, não é? Se vocês fizerem este comando, tudo isto é sempre a mesma coisa, exceto o comando. O comando é que muda. Se quiserem selecionar, também fazem a mesma coisa, fazem uma ligação, o cursor, tentam executar o select, não é? E se falhar, falhou. Por isso, vocês podem criar uma função genérica em que dão o nome da base de dados e o comando e executam a função. Por isso, a partir dessa altura, qualquer comando SQL é dado através dessa função genérica, em que vocês só têm que dar a base de dados e o comando, e o sistema faz isso, faz para vocês o que é suposto fazer. Não é? Isso é um plus, digamos, do vosso projeto, se vocês fizerem um comando genérico, ok? É isto que está aqui, não é? Função para aceder à base de dados de uma forma genérica. Se vocês fazem uma query, uma função chamada query ou qualquer coisa assim desse género, em que vocês dão a base de dados e dão o campo e a função executa, dão a base de dados e dão o comando e a função executa o comando na base de dados e responde a dizer que sim ou que não. Em princípio responde, não tem nada que responder, só tem que dar o comando, mas pode eventualmente alertar-vos no caso do comando ter um erro, se vocês fizerem essa função com o try. Ok? Por isso, Obrigada. criar tabelas não é, enfim, é um comando muito simples, não é? Carregar. Bom, carregar vocês, aqui convém fazer o desenvolvimento incremental. O que é que isto quer dizer? Bom, para carregar vocês têm que fazer várias coisas. Primeiro têm que ler o ficheiro de dados, não é? Por exemplo, não é o das ordens, mas é o de dados. Onde é que está aqui um que tenha dados? Opa, não há aqui nenhum. Não há aqui nenhum, mas já se arranjam. Já vou ver. Por isso, vocês podem ter um... nem é preciso, está aqui. Está no próprio ficheiro. Está no comando, ok? Por isso, a primeira coisa é que vocês dão-vos o nome de um ficheiro, não é? E o nome do ficheiro pode ter uma coisa assim deste género. Tipicamente tem esta informação sobre o país, o ano, o material, etc. E depois tem uma série de linhas sobre medições que foram feitas. Não é? Por isso, quando vocês carregam o ficheiro, tem aqui, logicamente, tem 3 coisas, pelo menos, que têm que fazer. Primeiro, ler os dados. Segundo, a partir dos dados, criar as ordens SQL, os comandos SQL, e depois executá-los. Não é? E, obviamente, vocês não vão executar um comando SQL sem saber que os dados estão corretos e sem saber que o comando está bem feito. Por isso, aquilo que eu sugiro é que façam o tal desenvolvimento incremental, em que primeiro leem os dados dos ficheiros e fazem o print no terminal para ver se estão a ler bem. Ou seja, se estão a ver bem o país, se estão a ver bem o país, o ano, as medidas, etc. Reparem que as medidas depois é aquela separação que vocês têm que fazer em cada linha, tem uma medição, têm que saber quais são as separações, já sabem que o primeiro neste caso é um número que é o tempo em minuto, aliás, isto é o identificador da medição, o tempo em minutos, e depois o valor da concentração, estão separados com estes menos e com estes 2 pontos, têm que fazer, pegar em cada uma das linhas e obter estes 3 componentes separadamente, não é? Por isso, o que eu vos aconselho então é fazer, primeiro, verificar se vocês estão a ler bem aquilo. E a maneira de verificar se estão a ver bem é, façam o print, depois de ler uma linha, façam o print já dos dados que lá estão nessa linha, não é? Bom, se estão convencidos que os dados estão bem lidos, então têm que escrever um comando para executar o dado, não é? Por exemplo, aqui neste caso, para executar inserir uma medição que foi feita com este tempo e com esta concentração, não é? E por isso, mais uma vez, antes de executar o comando, vocês façam o print no terminal para ver se o comando está certo. Se não faltam vírgulas, se não faltam ponto e vírgula no fim, há uma série de... Sintaticamente tem que verificar, pelo menos sintaticamente, se o comando está a obedecer às regras, enfim, o que era suposto fazer, não é?
Bom, uma vez feito isto, já podem fazer, podem executar o comando, não é? Se conseguirem ler bem, se o comando estiver bem, fazem executar o comando. O que é que há aqui mais que pode acontecer? Erros. O que acontece se vocês tiverem um erro? Bom, fazem a mesma coisa. Prevêem ou não prevêem o erro? Mas, se vocês imaginem que vocês leem 2 vezes o mesmo ficheiro, a ordem tem 2 vezes o mesmo ficheiro. Bom, vocês devem querer evitar as repetições, não é? Por isso, podem ver que tipo de erros é que pode acontecer nesse caso. O que é que são os testes unitários? Bom, os testes unitários, em última análise, é saber se vocês carregaram bem, não é? Como é que vocês sabem se uma base de dados tem os registros que deviam lá ter? Bom, o mais simples é fazer um select de tudo que tiver numa tabela e mostram no terminal e verificam se o que lá está é aquilo que era suposto estar. Okay? Por isso podem criar esta é criar mesmo uma função especial só para fazer o select de tudo. Não é? Quer numa tabela, quer na outra. Não é? Quando vocês fazem os vários, carregaram o ficheiro 1, o ficheiro 2, o ficheiro 3, o ficheiro 4, etc., tem uma tabela de ensaios que tem vários ensaios, não é? E a tabela de medições que tem várias medições, e é isso que vocês devem verificar se está bem carregado. Não é? Outro aspecto importante é concentrações. Não é? O que é isso das concentrações relativas e absolutas? Bom, o ficheiro não, desculpem, o formato diz de um ensaio diz-vos qual é o valor absoluto da concentração ao fim de um certo tempo. Ou seja, ao fim de 53 minutos, você já tem 77,39 unidades. A concentração já vale estas unidades, não interessa agora a unidade. E vocês sabem que ela vai ter tendência para 300, por isso isto vai ser uma curva em que começa a 0 e ao fim do tempo vai chegar ao máximo. E o máximo é a concentração do exterior, ou a concentração inicial do que está fora. Não é? Onde é que está aqui? Ok. Por isso, esta vai chegar aos 300. Enfim, este ensaio, se vocês esperassem tempo suficiente, chegava aos 300. Bom, ao fim de 342 minutos, ainda só está em 258, pronto, e vocês só fizeram estas medições. Por isso, a questão é, o que é que para vocês fazerem este gráfico, o que é que vocês vão colocar? Reparem que o mesmo material pode estar sujeito a experiências com um valor de 300, ou com um valor de 200, ou com um valor de 250, ou o que for. E por isso, para vocês poderem juntar os dados de vários ensaios, têm que normalizar as vossas medições. Por isso, vocês não querem saber o valor absoluto, mas querem saber o valor relativo, ou seja, qual é a percentagem do valor final que foi atingido ao fim de 184 minutos. Ok? Porque, se vocês olharem para a fórmula que aqui está, o que vocês têm aqui é a concentração absoluta. Mas se puserem o C0 aqui para baixo, a concentração relativa, o que vocês têm é uma exponencial que depende do tempo e do parâmetro K. Ok? Por isso, o que vos é pedido mais tarde, nos gráficos, estou a antecipar, é obter este K. E este K é obtido com o CI a dividir pelo C0. Por isso, no fundo, é a concentração relativa que aqui entra. Por isso, vocês podem guardar ou concentrações relativas ou concentrações absolutas. Mas o meu conselho é usarem concentrações relativas. Porque isso, aí já podem comparar vários ensaios. Por exemplo, estes dados iniciais foram de um ensaio, não é? Tempo 53, 92, 125, etc. Ao fim de 270 minutos, ele obteve uma concentração de 306. E uma concentração relativa de 87%. Provavelmente isto seria para aí, o máximo seria 350. E por isso ele obteve 87%. Ora, no outro ensaio que vocês fizeram, ao fim de 274 minutos, que é mais ou menos a mesma coisa, vocês obtiveram um valor muito diferente, 355, que é muito diferente de 306.
porque este provavelmente a tendência é ir para 400. Mas se vocês fizerem a de concentração relativa, este está com 87% e este está com 88%, por isso são medições muito parecidas. Okay? Por isso, se vocês quiserem fazer comparações entre ensaios com vários valores da concentração inicial, vocês têm que fazer a razão entre a concentração que vocês medem e a concentração inicial ou se quiserem a concentração final, é que ele vai atingir se lhe derem tempo suficiente. Ok? Por isso, quando vocês leem um fecheiro destes, vocês das duas uma, ou guardam a concentração total, a concentração absoluta, ou guardam a concentração relativa, que é este valor a dividir por este. Que no limite poderá chegar aos 100%, neste caso vai chegar para aí 80 e tal por cento. Não é? Bom, isto são as instruções, digamos, para o carregar, são enfim, as várias cuidados que têm que ter. Não é? Dá para entender ou tem alguma dúvida nisto? Professor, Força. é só dividir um pelo outro ou temos de dividir e multiplicar por 100? Se querem percentagem, é multiplicar por 100, claro. Na expressão vamos utilizar em percentagem? Pelo menos o gráfico que eu mostrei é de 0 a 100, não é? Podia ser de 0 a 1. Ok. Aqui está de 0 a 100, por isso provavelmente vocês o que querem é a percentagem é de 0 a 100, não é? Ok, obrigada. Não, mas na expressão do K não é de 0 a 100, é de 0 a 1. Não, a expressão do K, não, pô. CI sobre C0 é o CI sobre é 100 percentagem, ok? Vocês têm que, Ok. têm que Só perceber que depois. CI sobre C0 é o valor entre 0 e 1, não é? Não é? Se não dava sempre um menos, Pois. 100, até dava negativo, até dava um disparate, não é? Sim. Aqui nesta expressão vocês têm, bem, no fundo tem esta concentração relativa, que é estes. Mas neste caso têm que usar isto a dividir por 100%, não é? A dividir por 100 para dar 0,34, 0,51. Este valor tem que ser um número entre 0 e 1, não é? Na apresentação, vocês podem multiplicar por 100, enfim, agora isso tem que ver como é que fazem. Há maneiras de fazer isto, até podem pôr logo isto em 0,3464 para usar aqui, mas depois para um gráfico aparecer em porcentagem tem que multiplicar por 100, não é? Isto é uma questão de acertar as escalas. Ok? Por isso, mais alguma dúvida sobre este? Bom, passamos então para os resumos, não é? Por isso, vocês podem aparecer a da altura na ordem, está aqui um resumo. O que é que vocês têm que fazer? Primeiro têm que identificar a ordem, que é um resumo, não é? Depois têm que ver estes três parâmetros. E estes três parâmetros é que vocês vão colocar na chamada da função para criar um resumo, não é? Têm que ler bem a ordem e têm que interpretar os campos, incluindo, ou têm que ler, ou separar os campos, incluindo os campos que têm um asterisco. E agora, mais uma vez, vão fazer desenvolvimento do resumo incremental. Primeiro, criam os comandos. Que comando é que vai ser neste caso? Bom, o que vocês querem é saber todos os materiais que foram obtidos entre este ano e este ano num determinado país. Não é? Este é o objetivo desta ordem. Por isso, vocês têm que perceber qual é o ano, o primeiro ano, o ano inicial, qual é o ano final e qual é o país. E, eventualmente, podem ter situações como estas. Por isso, qualquer ordem é sempre selecionar os materiais, não é? Selecionar os materiais e depois tem uma condição, where. E a condição pode ser nenhuma, por exemplo, neste caso, é todos os materiais, não há ano inicial, nem há ano final, nem país, aqui vale tudo. Ou pode ser uma muito específica, pode ser o ano inicial, o ano final e até pode ser aqui um país mesmo, não é? E por isso, estas condições têm que estar no where, na condição, no filtro que vocês fazem no select. Tá? Mas, se vocês olharem bem, este comando só tem uma tabela. Só é preciso saber uma tabela.
não é preciso saber as medições que foram feitas, porque o que vos interessa é só saber, o que vos interessa é só saber quantos materiais é que foram testados entre anos e com um determinado país, e vocês o que veem aqui é que tudo o que precisam de saber é aqui esta primeira parte, não é? É saber qual é o ano, qual é o material e qual é o país. Tudo isso está na função, na tabela de ensaios. Por isso, para executar um resumo, vocês só têm que perceber qual é o comando, se estão a fazer bem, e esse comando só deve aceder à tabela de ensaios. O aceder à tabela de ensaios tem duas coisas que tem que saber, ok? Tem que saber quais são os materiais, mas também tem que saber quantos materiais é que são. Por isso atenção que tem que fazer uma pergunta que liste os materiais. Já sabem que isto é com o FETSHOL, não é? E o número de materiais, se vocês forem ver, é fazer lá alguns aí um count, para saber quantos é que satisfazem o critério. Estão lá nas folhas, estão lá, nos slides estão lá os comandos, por isso podem ir verificar e verificar melhor o que é que têm que fazer, ok? Por isso, mais uma vez, criem os comandos para contar, para ver, verifiquem se é isso que vocês querem e fazem o print, não é? Ou fazem o print, se estiverem contentes, fazem o execute mesmo, não é? Depois, quando executam, em princípio vão obter o número de materiais e a lista de materiais tem que criar só esta string inicial, em que esta string tem que ter aqui o número de materiais, não é? Estes são os dados que aparecem no ecrã, na pergunta. Por exemplo, neste caso, 7 materiais entre tal, tal e tal, não é preciso. Ninguém vos pede o português muito correto, isto não é propriamente um grande português, mas dá para saber que são 7, não é? E que são estes os materiais. Até pode não ter nenhum, como há bocado, se alguém vos pedir um material que não existe, aliás, anos em que não há ensaios ou coisas assim deste género, não há material nenhum ensaiado, não é? Para saber se isto está bem feito, escrevam o sumário no terminal primeiro, vejam isto a aparecer no terminal, cada um deles, não é? E se estiverem satisfeitos com aquilo que estão a ver, então escrevem no fecheiro, não é? E aí temos a tal opção de ou escrevem no fecheiro à frente daquilo que já existe, ou abrem, ou então já está o fecheiro aberto e é só preciso passar o apontador para o fecheiro para escrever nesse fecheiro e nunca chegam a fechar, a não ser no fim de tudo, não é? Ok, como é que vocês testam o resumo? Bom, o teste do resumo é ver se bate certo, não é? Em última análise, vocês veem no terminal se estão lá se está respondida a query que era suposto responderem e se está certo, digamos, os materiais. Mas vocês, nesta altura, já podem começar a fazer incrementalmente comandos inventados, ok? Por isso, estes são os comandos que nós temos naquele fecheiro que eu vos dei, só tem estes comandos, mas vocês podem criar novos comandos. Podem criar resumo, por exemplo, entre 2009 e 2000, ou por exemplo este, entre 2008, põe aqui 2012, não é? Em Portugal. É um subconjunto destes, não é? Podem ser vocês próprios a fazer os comandos. E testam se bate certo, não é? Podem inclusive, digamos, esta ordem, estes comandos têm uma certa lógica. Por isso, diga. Era só para perguntar que os comandos, depois, quando os professores forem avaliar os nossos trabalhos, vão ser também deste estilo de criar tabelas, carregar atrás ensaios, são deste estilo. Exatamente. Ok. Podem não ter estes fecheiros, não é? Sim, a única coisa que muda é no carregar a parte do ficheiro é diferente. No resumo, as variáveis, apesar de estarem separadas pelo ponto de vírgula. A sintaxe é a mesma. Agora pode ter asterisco. Pode ter valores diferentes e depois o ID, neste caso de material, pode ser também diferente. É a única coisa que varia. Exato. Que o professor vai usar para...
E Ok, podem, direto. podem uma rasteira, pode acontecer que este material não exista, não é? Posso-vos mandar fazer um gráfico do material que não existe. E vocês têm que dizer, ok, esse material não existe, não é? A função gráfica, a única coisa que diz é esse material não existe, ponto final, não é? Ok, percebo. O que vocês estão à espera de ver quando interagem na net ou fazem um disparate qualquer, estão à espera de ver uma mensagem de erro a dizer que o fecheiro não foi encontrado ou que o servidor não está disponível ou qualquer coisa, não é? Ou que vocês estão a pedir coisas que não existem, enfim, coisas desse género, não é? É chato, por exemplo, vocês vão comprar uma coisa qualquer na Amazon, pedem um livro que não existe e o programa rebenta, não é? Vocês não querem que o programa rebente. Vocês querem que tenha uma mensagem de erro, entre aspas, a dizer, olha, toma atenção que esse livro já não existe, ou que há uma promoção, ou qualquer coisa, não é? E vocês podem fazer, uma vez chegado aqui antes mesmo dos gráficos, ok? Vocês podem verificar com resumos, podem fazer coisas tão simples como isto. Vamos executar o programa, ok? O programa em princípio deve ter estes comandos todos, não é? Mas vocês podem dizer, ainda não fiz o comando gráfico. Este não está feito, mas os outros estão feitos. E estou convencido que estão bem. Como é que vocês veem se estão bem? Bom, criam um fecheiro de ordens diferente. Por exemplo, podem fazer um fecheiro de ordens que é só isto. Podem criar um fecheiro de ordens que é isto. Criar tabelas. Bem, o vosso programa deve criar tabelas, não é? Não faz mais nada, mas cria tabelas. Ou então podem fazer um fecheiro de ordens que é só isto. Criar as tabelas e carregar um ensaio. No fim disso, o ensaio, os dados do ensaio devem lá estar, não é? Ou podem fazer N ensaios, podem fazer um conjunto de ensaios. Okay? Verificar se estes ensaios estão lá todos. Lá está que se tiver o primeiro, o segundo, a partir daí partem do princípio que os outros também estão bem feitos, não é? E depois podem fazer comandos sem gráfico, por exemplo. O gráfico ainda não está feito, vocês não dão nenhuma ordem de gráfico. Na altura em que vocês já têm tudo menos o gráfico feito, podem executar este fecheiro de ordens, não é? Depois, obviamente, no final de tudo, em princípio, devem ter o gráfico feito também, não é? Ok, o que é preciso então? O gráfico. Primeiro, ler bem a ordem sobre qual é que é o material do gráfico, não é? Por isso, basicamente, tem que perceber qual é o código do gráfico, do material, não é? E atenção que nestas linhas aparece um fim de linha. Por isso tenham atenção que quando leem a linha tem que retirar os fins de linha, mas isso já sabem que é com o strip, não é? Já fizemos isso nas aulas práticas. Ok, uma vez tendo o gráfico, tendo o material, o que é que tem que criar um comando? Ok? Bom, esse comando já agora não pus aqui, mas envolve duas tabelas. Porquê? Porque vocês, se olharem para o vosso programa, vocês têm... talvez aqui. Vocês, o fecheiro, o nome do material está na tabela de ensaios. Mas as medições que vocês vão obter para o gráfico estão na tabela de resultados. E se vocês têm que fazer uma query que junte estas duas tabelas. Fazem isso ou com um join ou fazem com um where, como vos dei na última aula de terça-feira passada, ok? Por isso podem fazer isso. Não é este. Por isso têm que fazer isso podem fazer ou com aqui. Não fiz aqui hoje. Podem fazer um query ou juntando as notas com os alunos, como fizemos da outra vez, ou então fazendo com um join, é isso que eu queria mostrar, que era juntar as cadeiras com as notas, juntar as cadeiras com as notas através do
do campo código das cadeiras e do campo cadeira ID das notas. Não é? Está nos slides 10, por isso tem a obrigação de conseguir fazer essa ligação entre as duas tabelas. Não é? Por isso, a primeira coisa é verificar se o comando está bem feito. Okay? Se o comando não estiver bem feito, se não fizer lá o select ou o que for, automaticamente vai ter que ser um select de todos os dados, não é? Vocês não obtêm esses valores. Não é? Depois, se o comando estiver bem executado, vocês devem ainda criar os valores, os vetores de x e y para o gráfico dos pontos. Por isso, o comando vai-vos dar pares de x e y. E o que vocês querem é um vetor de x e um vetor de y para depois poderem fazer o gráfico propriamente dito, não é? Tá. Ou seja, o que vocês querem é obter os valores de x, que são os tempos, e os valores de y, que são as concentrações relativas, para depois poderem fazer estes pontinhos, não é? Por isso, garantam que sabem fazer isso. Depois, numa primeira fase pode não interessar, mas numa segunda fase convém saber se este dado pertence ao ensaio X, ou se pertence ao A, ou se pertence ao ensaio B. Porquê? Porque o ensaio A vai ter um marcador, o ensaio B vai ter outro marcador no gráfico. Isso convém saber quais são os marcadores que vocês têm, quais são os ensaios onde vocês obtêm os dados para depois usá-los com marcadores diferentes no desenho do gráfico. Não é? Por isso, obter os valores todos é com o fetch all. Não é? Agora tem que saber quais são os campos que vocês querem receber e depois escrever as tabelas como deve ser, não é? As listas como deve ser. Ok, suponhamos que vocês já têm então estes dados todos. Agora querem calcular o kappa, não é? Para fazer esta linha aponteada, tem que calcular o kappa. Como é que calcula o kappa? Bom, se vocês já tiverem uma tabela com tempos e com valores relativos, só têm que fazer esta forma. Em que cada um isto no fundo é uma média dos capas que vocês obtêm em cada um deles, ou seja, fazem isso n vezes, somam os valores e dividem por n, não é? Em que aquela função é a solução desta equação, em que c sobre c0 é igual a 1 menos e elevado a menos t sobre k, e se querem obter o k, vocês têm que resolver isto em ordem a k, por isso têm que tirar o logaritmo para tirar o k da exponencial e acaba por dar aquela fórmula que vocês têm aqui. Ok? Atenção, como o vosso colega disse, o CI sobre C0 tem que ser um número entre 0 e 1. Aqui não é 100%. No gráfico pode ser 100%, mas aqui tem que ser entre 0 e 1. Ou então põe 100 menos esse valor, dividir por 100, mas não compliquem, não é? Por isso fazem para cada valor, para cada ponto, vocês têm a concentração relativa, que é 0, neste caso 0,34, fazem a conta com t igual a 53, dá um valor. A seguir enfim, fazem isso para todos, dividem por n. Ok? Por isso, se o k estiver certo, vocês incluem no gráfico a linha ponteada. Como é que vocês incluem no gráfico? Bom, criam um vetor de valores de x entre 0 e 3k. Ok? Por isso, se o k for, neste caso, era para aí 120. Se o k foi 120, eu disse para fazer desde 0 até 360. E pronto, e agora criam aqui não sei quantos pontos, x, e para cada x vocês calculam o y de acordo com aquela fórmula. Ou seja, neste caso, o x vai ser o tempo, sabem o k, de maneira que o y vai ser o valor de c sobre c0, aplicando esta fórmula. Não é? Com isso obtém quantos pontos quiserem. Por exemplo, quando era só uma máxima, bastava ter 2 pontos. Aqui, como é uma curva, tem que pôr vários pontos. Passam de 10 em 10 ou de 20 em 20, criam um vetor de tempos que seja 0, 20, 30, 40, ou 0, 20, 40, 60, o que for, não é? Mas um conjunto de pontos, e nesses pontos fazem a linha, e dizem depois que querem fazer o gráfico do plot, ligando os pontos por ponteado, e não querem fazer bolinhas
nos pontos que vocês criarem, que é só a linha sem marcadores. Testes unitários. Bom, aqui os testes unitários é vocês mandarem fazer um gráfico e ver se o gráfico aparece como é suposto aparecer, nomeadamente neste, ok? Este aqui, vocês têm o gráfico com este material, têm a obrigação de obter um gráfico parecido com este. Falta aqui dizer algumas coisas, não é? Por isso falta dizer qual é os labels do X e do Y, qual é o título do gráfico, o título deve incluir o nome do material, por isso, e tem que, depois nos marcadores tem que dizer quais são os marcadores correspondentes a cada um dos ensaios que usaram, não é? Tem que completar o gráfico com esta informação. Reparem que, no mínimo, vocês podem simplesmente pôr estes pontos todos e não dizer mais nada. É um gráfico incompleto, vale alguma coisa, mas se vocês escreverem o gráfico já não é mau. Depois, obviamente, a contabilidade aumenta quando vocês põem os títulos, põem os marcadores, distinguem os ensaios, entre aspas, etc. Não é? Um outro aspecto que vocês podem ter em conta. Os ensaios, vocês podem ter, para um material, podem ter vários ensaios, não é? E para cada ensaio tem que ter um marcador diferente. Por isso, à partida, podem assumir que nunca há mais do que 3 ensaios para cada marcador, para cada material. Ou seja, vocês só têm que prever 3 marcadores diferentes. Não têm que prever os marcadores todos possíveis e imaginários, que há várias possibilidades, não é? Há 3 ou 4 caracteres, 4 ou 5 cores, só aí já iam uma série de combinações possíveis, não é? Finalmente, no gráfico, também é suposto vocês criarem um fecheiro com este gráfico, não é? Eu tenho aqui alguns, mas isso também está nos slides, na página da cadeira, no slide dos gráficos, diz como é que se cria um gráfico, não é? Só ver se está aqui. Não está aqui. Lá. Opa, está difícil. Nice. Vai, está muito. Ok, aqui nas provas. Há aqui muita coisa, mas é suposto vocês criarem um fecheiro como este. Ok? Este é criado com aquele save figure. Também tem lá no slide da aula 7, pá, a aula que tem os gráficos. Está lá escrito como é que se escreve um gráfico num fecheiro. Acho que não tenho assim mais nenhuma nota. Acho que já vos estou a alertar de tudo o que é preciso fazer. Acho que eu não tenho assim mais nada para vos dizer. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma dúvida? Eu tenho, professor. Força, então avança. Isto é para aí. Quando entregarmos o projeto, não é suposto irem os testes unitários, pois não? Não, os testes, vocês não precisam. Depois havemos de explicar o que é preciso fazer, ok? Como é que entregam. Pode ser que ainda não combinámos isso, mas pode ser que haja uma primeira página em que vocês digam, uma páginazinha que digam se fizeram testes unitários, que testes é que fizeram, mas não, no código mesmo não, ok? Ok, e a minha outra questão é, quando criamos as tabelas, se nós usarmos o isolation level igual a none, precisamos Sim. de usar o commit? Não, isso é uma opção que vocês têm, não é? Vocês, como eu vos disse, e é independente do try, ok? Por isso, se vocês... Onde é que está aqui? Há aqui um try. Não, onde é que está? Onde é que é isto? Não, deixa cá ver aqui outra vez. Vocês podem fazer instruções, comandos com o try, ou executar a função que tenham tries, não é? Ok, qual é a diferença que está aqui? Se vocês abrirem se fizerem o connect desta maneira, por isso, sem isolation level, vocês obtêm o cursor
e fazem as perguntas no cursor, o execute, ok? E depois e depois é que fazem o commit. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que toda esta informação fica, digamos, pendente até vocês fazerem o commit. E se houver algum falhanço, ele faz isto. Se vocês fizerem o isolation level, já não precisam do cursor, e em vez de ser o cursor execute, é o BD execute. Estas duas acabam por ser só um BD execute. Ok, obrigada, professor. E é independente, ok? Tanto podem fazer o try com o BD execute, com o cursor execute, é igual. Mais alguma dúvida? Por isso, na próxima... Professor, Diga. desculpe, Não? eu já perguntei, mas é mesmo só para ter a certeza. Nós, pronto, se fizermos 2 comandos, um para criar cada tabela, fazemos um try para cada comando desses, certo? Sim, vocês têm o com, não é? Fazem o try com este comando. Se não funciona ou não funciona. Se não funcionar, tem aqui uma exceção e escrevem qualquer coisa. Não é? Para cada comando. Cada comando terá o seu try, não é? Sim. O que eu vos disse Obrigada. também é que vocês, tudo isto é praticamente a mesma coisa. E na prática, a única coisa que muda, se vocês fizerem o create tabela ou select ou o que for, a única coisa que muda é o como. Tudo o resto é exatamente o mesmo. Se o comando for para criar tabela, se for para apagar tabela, se for para ler registros, é tudo igual, ok? Por isso, vocês podem criar uma função chamada query ou qualquer coisa assim desse género, em que dão o comando como parâmetro e a função é isto mesmo. Só que aqui, em vez de este como não existe, porque este como vem como parâmetro, não é? E nessa altura, cada vez que você... Nesta altura nunca mais se preocupa com o try, não é? O try está dentro dessa função, cada comando é sempre feito de forma a ser tentado antes de abortar. Tentado e se não funcionar, não aborta porque dá o erro só, não é? Mais alguma pergunta? Por acaso aqui estou-vos a enganar um bocadinho. Não é só o comando que está, o princípio da frase que diz qual é o erro também é dada, porque essa não aparece no erro. O que aparece no erro é o nome por exemplo, neste caso é o nome da tabela. Por isso vocês podem criar uma query genérica em que dão a base de dados, dão o comando e dão a mensagem de erro. E pronto, e a mensagem de erro é que depois vocês acrescentam o que vier da exceção para fazer o print. Mas isto já são detalhes muito, muito pequeninos, ok? Isto é mesmo no fim de tudo que vocês queiram começar a melhorar. Mas fazer uma query genérica, sim. Bom, então, se não tem mais nada, como eu vos disse, nas próximas aulas agora é só retirar dúvidas sobre o código vosso. Por isso, nas aulas práticas, vocês, professor e tal, esta função não está a correr, porque está a mandar aqui um erro e tal. E aí já podemos ajudar na função uma a uma. Agora, a estrutura são vocês que depois têm que montar, não é? Nós agora é tirar dúvidas sobre coisas que vocês façam. Tá bom? Professor, mas as aulas práticas vão ser presenciais ou online? Isso é uma confusão enorme. Há quem queira presenciais. A indicação que eu tenho e que dei é que, em princípio, os professores devem estar lá, okay, na sala, porque há quem queira fazer aulas presenciais. Mas têm que estar preparados para no Zoom à mesma para mostrar, para falar com alunos que estejam fora. Por isso tem que falar com os docentes para ver o que é que... A Cláudia já me disse que há 2 turnos completos que só querem fazer aulas online, ok? Pronto, aí tem que saber combinar com a Cláudia, com o Frederico, como é que querem, ok? Teoricamente são presenciais. Na prática, enfim,
deixamos ao vosso cuidado. Esclarecidos? Sim, professora, obrigada. Ok, então, bom trabalho e a gente volta a ver-se na sexta-feira, não é? Pronto, até sexta então. Obrigada, até sexta.